A frase que eu vou colocar aqui para vocês é uma frase que eu sempre digo. Provavelmente, se você já me segue há algum tempo, você já decorou. Mas, ó, anota aí no seu caderninho, hein? Sem atenção, não há aprendizagem. E esse não aprender sem atenção é em tudo na vida. Desde você fazer um bolo, né? Se você não tiver atenta ao que você está fazendo, lendo a sua receita, não sai. Esse bolo não vai sair errado. Muitas vezes, quando eu vou fazer alguma receita, eu quero fazer aquela receita e, ao mesmo tempo, eu quero fazer 1000 coisas. Quero dar atenção para o meu filho, eu quero responder alguém no Instagram, e aí, quando eu vi, eu sempre esqueço o fermento, gente. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu me concentro, mas tem alguma coisa que eu esqueço. Já esqueci ovo, já esqueci de pôr leite, aí já tá tudo pronto, já tá na forma lá, o negócio já tá fazendo. Eu falo, ai, meu Deus, eu esqueci aquele ingrediente. Sem atenção não há aprendizagem. Você vai aprender, você vai fazer uma coisa correta quando você tem atenção. Pô, tá, eu já entendi isso, tô sacando. Eu sei do que você tá falando, sem atenção não há aprendizagem, mas me explica melhor um pouco como exercitar a atenção de uma criança pequena, de uma criança em fase de alfabetização que não sabe letras. E aí? Para se ter atenção, primeira coisa, você tem que ativar o interesse da criança pelo objeto de estudo. Então, você quer ensinar consciência fonológica para sua criança a partir dos 3 anos, lá na educação infantil. Você precisa ativar o interesse da criança para fazer a atividade que você está se propondo a fazer. Porque às vezes você é aluna do curso do Som à Letra, você vai lá nas atividades de exercício de consciência fonológica, pega a música, pega o que tem que fazer, vai super animada. E aí, no primeiro momento, a criança pode responder bem, mas daqui a pouco, passa 3 minutos, ela fala, ai, não quero mais. Ai, ela já está fazendo outra coisa, ela está cutucando o cadarço, ela está cutucando o brinco, ela está cutucando alguma coisa. Ela está derrubando o lápis, porque não está interessante aquilo que você está fazendo com ela. Mas não está interessante para ela, porque ela não tem ainda ferramentas o suficiente para saber se aquilo é legal ou não. Por exemplo, crianças que não gostam de ler, mas aí eu pergunto para você, você já ativou o interesse da criança pela leitura? E como que eu ativo esse interesse da criança pela leitura? Fazendo uma leitura em voz alta, lendo para essa criança. Essa criança vê você lendo, você é uma mãe. Essa criança vê você lendo no dia a dia. Porque por que você quer que ela leia se você não lê na frente dela? Você está sempre com o celular, mas livro mesmo. Você separa um tempo para fazer essa leitura em voz alta com ela? Porque eu vou falar uma coisa, a leitura em voz alta é uma coisa que precisa ser exercitada. Você vai se frustrar nas primeiras vezes que você tentar fazer uma leitura em voz alta com uma criança que não está acostumada com a leitura em voz alta. Ah, você quer que a criança tenha um interesse de desenho. Ai, os meus alunos, eu dou o papel e, ó, já fui professora de artes. Como é difícil, gente. Você tem 50 minutos de aula, aí você entrega o material, você traz a proposta, a criança tem, às vezes, 30 minutos para produzir. Ela faz em 3 minutos e te devolve. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava um novo material, um novo papel e falava para essa criança, vamos, então, fazer outro. Vamos ver como que a gente pode construir isso. Então, o ativar aí o interesse da criança para que ela tenha atenção, na verdade, a gente está falando sobre experiências significativas. Ativar na criança a experiência significativa com o objeto de estudo, com aquilo que a criança precisa aprender. Como a gente faz uma criança ter uma experiência significativa com as coisas? Com tudo a gente pode fazer essa criança ter um relacionamento, porque a experiência significativa é exatamente isso. A criança criar um relacionamento com algo. No caso, pode ser com a alfabetização, com os livros,
com a natureza. E quando a gente fala de experiências significativas, gente, eu estou falando de coleção de experiência significativa. Porque, às vezes, para dar certo na leitura, ela precisa ter passado por uma outra experiência significativa que não necessariamente tem a ver com letras, com ler e escrever. Às vezes, tem a ver mesmo com uma história que ela ouviu, que ela gostou muito, e ali despertou nela a vontade de, então, saber mais e ler por si só. Uma história, às vezes, conversada. Sabe história passada de maneira oral? Pois é.